E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre oração, sobre coisas que você pode se atentar, né, quando você estiver orando, para que esses momentos de oração se tornem cada vez mais prazerosos, se tornem mais espirituais e principalmente estejam cada vez mais de acordo com o que a Bíblia diz sobre oração. Então, de antemão, quero dizer para você que se você é cristão, você provavelmente entenda que é importante você ter os seus momentos com Deus, você ter partes do seu dia em que você separe especificamente para Deus. Que a oração não deve ser uma tarefa, uma atitude apenas cultica no lugar que a gente separa para se reunir com a igreja, mas deve fazer parte do seu dia a dia, deve ser uma prática diária para você. Espero que você entenda isso, porque como eu disse no vídeo anterior, quando eu falei sobre ser amigo de Jesus, não existe amigo no qual não se há diálogo. Por isso que muitos de nós acredita ser amigo de Jesus, mas não sente que de fato ele é nosso amigo, que ele está conosco, porque a gente não conversa com ele, porque a gente não tem experiências de andar com ele, porque a gente se engana muitas das vezes achando que é amigo dele, quando na realidade a gente é um estranho para ele, é um estranho para Jesus Cristo, porque talvez ele diria para muitos de nós: eu não te conheço, você não anda comigo, você não está na minha presença. Então, espero que você entenda isso, a importância de orar. E aqui eu quero te passar algumas coisas para que você venha se atentar quando você estiver orando e esses momentos se tornem cada vez mais marcantes para você. Porque eu não sei para você, mas para mim os momentos que eu estou na presença de Deus, os momentos que eu estou em oração, são os mais inesquecíveis para mim. É onde eu obtenho resposta, é onde eu sou consolado, é onde eu sou reanimado, onde eu tenho paz, onde eu coloco as minhas dificuldades, meus problemas, minhas inquietações e eu me sinto melhor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você está no começo adquirindo o hábito de orar, você tem que entender que não vai ser fácil. Você tem que se perdoar muitas das vezes, entender que você não vai ficar todos os dias orando, ou você vai orar, não vai orar por muito tempo, vai orar os seus 10, 15 minutos, mas você tem que entender que no começo não é fácil e que você precisa, apesar de muitas vezes não ser fácil, continuar. E muitas das vezes as pessoas acham que orar deveria ser fácil. Não, porque orar deveria ser uma prática extremamente prazerosa, agradável. A realidade é que no começo não vai ser nada fácil. Certo, vai ter os seus momentos tópicos, específicos, em que você vai orar, muitas vezes meia hora, se derramar, chorar, e vai ser muito bom. Mas você vai acordar no outro dia, você vai tentar fazer a mesma coisa, e você não vai se emocionar, você não vai sentir aquela sensação boa. E o que você vai fazer? Você vai deixar de orar? Você não vai ter aquela sensação, aquele desejo intenso de orar o tempo inteiro. E só porque você não sente nada, você vai deixar de orar? Porque tem muita gente que fica com essa mentalidade: não, porque para mim orar eu tenho que sentir alguma coisa, tenho que sentir aquele desejo ardente de buscar a Deus. É mesmo? Porque o que nós vemos no Evangelho é que a gente tem que agir apesar de não sentir. A gente tem que tomar atitude apesar de não ver certas coisas. Nós não somos chamados a ver, a sentir. Nós somos chamados a agir por fé. Para acreditar no que a Bíblia diz que é a vontade de Deus e a gente executar, independentemente daquilo que a gente sente ou vê. Então, saiba que no começo não vai ser fácil. E tá tudo bem, é certo, não é para ser fácil mesmo. Como eu disse no outro vídeo que eu falei sobre oração, não é para ser fácil, porque para pensar comigo. A prática que vai
te aproximar de Deus. A prática que vai fazer com que a sua confiança em Deus esteja cada vez mais fortalecida, que vai te livrar da ansiedade, que vai te dar a quietude, a paz que excede a todo o entendimento. Você acha que esses benefícios todos, essas recompensas, essas experiências todas, deveria ser fácil? Deveria vir sem nenhum esforço? Então, saiba que você tem que colocar esforço, você tem que empenhar-se em orar. Não é uma atividade simples, é uma atividade que no começo vai ser um pouco difícil. E você tem que fazer isso. As pessoas hoje em dia só querem fazer aquilo que é prazeroso, né? Tem que ter prazer em fazer dieta, tem que ter prazer em ir para academia, tem que ter prazer em estudar. No começo, nada fácil, mas está tudo certo. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas é só aqueles que estão dispostos, aqueles que se dispõem a abdicar de muitas coisas para se dedicar em oração é que vão ter e experimentar essas coisas. Bom, dito isso, você precisa, além disso, determinar tempos específicos em que você vai orar e ir aumentando eles, com o tempo. Então, eu acho que no começo é bom você separar uns 10 minutos por dia de oração, 15 minutos, tempo que você conseguir orar. Então você vai, colocar no seu time, no seu temporizador, falar assim, não, eu vou orar 15 minutos. E ora esses 15 minutos. Então, não fique preocupado em orar uma quantidade imensa de tempo no começo. Ore o quanto você consegue e vai aumentando aos poucos, porque na realidade, no começo, o que importa é a sua sinceridade, o que importa é o seu interior, o como você está orando. Depois você vai aumentando. Tem orações na Bíblia que não passam nem de 5 minutos, que é segundos, e Deus ouve, porque no começo não é a quantidade, mas sim a qualidade. E é claro que a gente quer orar, 2 horas, 1 hora, mas isso tem o seu tempo, é um processo que você tem que passar. Então no começo vai aumentando aos poucos. Quando você se sentir confortável em orar 15 minutos, depois você aumenta para 20, para 25 e assim sucessivamente. Além disso, você tem que estar ligado na qualidade das suas orações. Muitas pessoas não têm prazer na oração porque eles oram errado. Como vai ter prazer na oração se o que ele faz na verdade nem é a oração? Já parou para pensar nisso? Se realmente o que você está fazendo é oração? Porque quando a gente para pensar em oração, a gente acha que orar é pedir. Não, eu vou chegar diante de Deus e vou dizer, Deus, me dê isso, faça aquilo, propicie aquilo, abençoe tal pessoa, cure outra. É isso que é oração? Você dá ordens para Deus, você fazer petições para Ele? A petição, ela está contida na oração? Você pode pedir? É claro. Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus, Ele quer que a gente apresente diante dEle as nossas petições, nossas súplicas. Mas a oração, ela não é constituída apenas de petições. Ela tem que ter agradecimento, ela tem que ter adoração. Você tem que expressar-se diante de Deus falando quem Ele é para você. Você tem que ter como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, com o seu pai. Quando você que é pai vê que seu filho chega e só pede para você, como se sente diante disso? Você que é pai, você gostaria que seu filho, toda vez que fosse falar com você, falasse, ô pai, dá um Nike aí, dá uma camiseta, da Hollister, da Sérgio K. Ele só pedisse alguma coisa para você, ele não te diz nada, ele não te elogia, ele não diz nada, ele só quer tirar algo de você. Então, quando você estiver orando, não fique só pedindo algo para Deus. Diga assim, Deus, olha, hoje eu não quero te pedir nada, eu só quero passar um tempo com você, só quero curtir a presença que o Senhor
pode me proporcionar, quero estar contigo. Você vai ver como os seus momentos com Deus vai mudar completamente. Eu quero te propor esse desafio. Faça uma oração de 10 minutos sem pedir nada, só agradecendo, só adorando. Faça isso. Além disso, observe que na oração você tem que expressar a sua sinceridade. Saiba que quando você está orando, não é o pastor que está orando, não é o psicólogo, o médico, o arquiteto, o matemático, não é alguém famoso, não. Diante de Deus, você tem que reconhecer que você não é nada e que você não tem que representar nada. Por isso que Jesus ele diz em Mateus capítulo 6, verso 6, que quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ore ao seu pai em secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque você tem que estar ligado que Jesus ele diz, não é o pai que te ouve em secreto, mas o pai que te vê em secreto. Mais do que ouvir o que você está falando em oração, Deus ele está interessado em ver como você está em oração. Ele quer saber como está o seu coração, como está a sua sinceridade. Sabe que diante de Deus você não tem que representar, você não tem que fingir nada. Sabe que Ele é aquele que te conhece sem essa máscara que você apresenta diante das pessoas. Ele te conhece os seus defeitos, suas falhas. Apresente diante dele em sinceridade, que com certeza os momentos com Deus vão ser muito melhor. E para terminar, quero deixar a dica que eu aprendi no livro Heróis da Fé, que inclusive já fiz uma resenha aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, que quando eu estava lendo a história de George Miller, ele propõe o seguinte: escreva as suas orações. Tem um caderno de oração em que de um lado você vai colocar os seus pedidos de oração juntamente com a data que você fez esse pedido, e do outro lado você vai colocar em outra coluna quando é que Deus te respondeu. E você para pensar, por que essa prática é importante? Essa prática é importante porque você vai tornando a espiritualidade um pouco mais concreta. Você vai observando que conforme você vai pedindo a Deus e Ele vai te respondendo, você vai ter memórias das suas orações e que de fato Deus respondeu as suas orações. De forma que isso vai aumentar a sua fé, e quando você for pedir algo, você vai lembrar que Deus já te respondeu muitas vezes e que Deus é um Deus que responde às suas orações. George Miller, no final da sua vida, ele teve mais de 3.000 orações respondidas. E isso porque ele anotava suas orações, ele era um homem de fé. Então, espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você tem mais algum conselho, alguma dica e quer deixar aqui nos comentários, vamos conversar, vamos discutir a respeito disso. Coloque aqui nos comentários. Se alguma dessas dicas te deu um insight, deu uma ideia, deixa aqui nos comentários também. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos. Quantas pessoas não querem também ter essas sacadas, ter essas ideias que podem ajudar elas em oração também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ok? Sou o Matheus Adalete e nós vemos em nosso próximo vídeo. Peace.